O cânon e o texto do Novo Testamento. Quando Paulo escreveu a Timóteo dizendo que toda escritura é divinamente inspirada, segundo Timóteo 3,16, ele não tinha em mente o nosso Novo Testamento. A referência era a coletânea de livros conhecidos por nós como o Velho Testamento. Todas as referências às Escrituras em o Novo Testamento diziam respeito ao Velho Testamento. A Bíblia dos primeiros cristãos era o Velho Testamento em grego, conhecido como a Septuaginta. Raramente o Velho Testamento em hebraico era conhecido. À medida que a igreja crescia na era apostólica, ela começou a colecionar certos escritos que por fim se tornaram o Novo Testamento, que foi considerado como sendo igualmente inspirado como as Escrituras. Como aconteceu isto? Quem escolheu estes 27 livros para serem a base da fé cristã? Por que outros livros foram excluídos? Estas são algumas perguntas com que se depara o estudante sério do Novo Testamento. Quando Paulo estava escrevendo suas cartas, ele não tinha consciência de que elas posteriormente iriam ser consideradas escritos sagrados. Ele e os outros autores escreveram para suprir necessidades específicas dos primeiros leitores. Embora eles tenham sido guiados pelo Espírito Santo a escreverem como o fizeram, eles só tinham em mente sua geração de leitores. Nenhum dos escritores do Novo Testamento esperava morrer. Sua grande esperança era que o Senhor iria retornar antes de sua morte. Por esta razão, eles não sabiam que seus esforços haveriam de ser escrituras para gerações posteriores. Contudo, pode-se encontrar certas exortações no Novo Testamento acerca da leitura pública dos escritos apostólicos. Há até mesmo uma referência encoberta em 2 Pedro 3,15 e 16, de que as cartas de Paulo são de igual autoridade ante as Escrituras. Era apenas natural o fato de que as palavras e as histórias autênticas acerca da vida e obra de Jesus e a interpretação da experiência cristã para o viver diário devessem receber posição de autoridade na igreja primitiva. As igrejas começaram cedo a colecionar vários escritos que preservaram os ensinos dos apóstolos. Depois, começaram a circular estas coleções. Deve ser entendido que cada coletânea não era a mesma. Algumas continham apenas algumas poucas cartas de Paulo, outras incluíam um evangelho ou dois, ainda outras tinham outros livros do Novo Testamento e outras mais tinham livros que não são aceitos dentro do Novo Testamento. Coleções antigas. Conforme observado acima, em 2 Pedro 3,15 e 16, há uma referência às cartas de Paulo. Pela metade do primeiro século, e especialmente para o fim daquele período, o processo de agrupamento, guarda e cópia dos escritos apostólicos se havia iniciado. É evidente que os escritores cristãos do final do primeiro e início do segundo séculos estavam familiarizados com a maior parte das cartas. Quanto aos evangelhos, contudo, não há evidência clara de que os quatro inspirados eram conhecidos por todos os escritores primitivos. Pápias descreveu os evangelhos de Mateus e Marcos, mas silencia acerca de Lucas e João.
Justino Marte sabia acerca dos evangelhos escritos, mas não menciona nenhum pelo nome, tampouco o número de evangelhos. Contudo, a coleção de nossos 4 evangelhos ocorreu antes de 170, porque nesse ano Tatiano, discípulo de Justino Mártir, editou seu Diatessaron, uma harmonia da vida de Cristo tirada dos 4 evangelhos, os quais ele menciona pelo nome. A primeira coletânea de livros que pode ser propriamente referida como um esforço definido no sentido de um Novo Testamento foi compilada pelo herege Marcião, 145, rejeitando completamente o Velho Testamento e tudo o que era judaico. Ele aceitou somente o Evangelho de Lucas, que fora purgado de ideias incondizentes com sua heresia, e 10 cartas de Paulo, Gálatas, 1 e 2 Coríntios, Romanos, 1 e 2 Tessalonicenses, Laodicenses, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. A primeira tentativa seria no sentido de uma coletânea autorizada. A primeira tentativa seria no sentido de uma coletânea autorizada, recebeu ímpeto através da obra de Marcião. Foi em reação a essas coletâneas feitas pelos grandes líderes hereges do segundo século que as igrejas começaram a unir-se para definir que livros eram realmente autorizados e quais deviam ser rejeitados como espúrios. Pelo último quartel do segundo século, portanto, na maior parte, os livros do Novo Testamento eram conhecidos e estavam sendo usados com autoridade escriturística igual à do Velho Testamento, e a ideia de um cânon estava emergindo. Outros escritores cristãos de importância nesse período inicial incluem Clemente de Roma, que escreveu a carta à igreja em Corinto por volta do ano 95. Ele faz menção da primeira epístola de Paulo aos Coríntios e mostra algum conhecimento dos ensinos de Jesus. A epístola aos Hebreus era também conhecida. Inácio, bispo de Antioquia, foi martirizado em Roma durante o reinado de Trajano, 96 a 117. Escrevendo várias cartas, ele faz menção de alguns ensinos de Jesus e está familiarizado com algumas cartas de Paulo. Contudo, em nenhum lugar dá ele a essas cartas autoridade igual à do Velho Testamento. Policarpo, por volta de 115, abunda em palavras e pensamentos do Novo Testamento. Pelo uso de uma fórmula introdutória, ele parece colocar os escritos com os quais está familiarizado em igual autoridade com o Velho Testamento. O aparecimento de um cânon. Por volta de 180, a Igreja de Roma compilou uma relação de livros, conhecidos agora como o Cânon Muratoriano. Embora o manuscrito existente seja fragmentário, parece que a lista original continha os 4 evangelhos, 13 cartas de Paulo, as 3 cartas de João, Judas e Apocalipse. Somente as cartas de Tiago e Hebreus estão definidamente ausentes. A heresia de Marcião é referida pelo nome e fala acerca de sua mutilação do Evangelho de Lucas.
O nome cânon muratoriano vem de um bibliotecário chamado Muratori, que escreveu o documento do oitavo século, fragmento, em Milão, Itália, no século XVIII. É interessante observar também que esse documento dá alguns princípios para a seleção e rejeição dos escritos. O primeiro, naturalmente, é a autoria apostólica. Os livros tiveram que ser escritos por um apóstolo ou por alguém estreitamente associado com ele. Um segundo princípio é a ortodoxia, seguida de perto pelo terceiro, a antiguidade. Estes três princípios foram usados para determinar a legitimidade dos escritos que haviam sido colecionados pelas igrejas. Outras vozes começaram a se pronunciar acerca das coletâneas de suas igrejas também. Pelo menos três grandes homens do segundo século levantaram suas vozes para proclamar alguns escritos como verdades aceitas e outros como espúrios. O valor de seu testemunho é que eles representam seções geográficas largamente separadas da igreja. Irineu, que morreu em 190, era da Ásia Menor, onde fora um discípulo de Policarpo. Ele foi para Roma por um certo tempo e então tornou-se bispo de Lião, na Gália. Seu predecessor, Potino, havia se associado com cristãos dos dias apostólicos. Em sua obra principal, Contra as Heresias, ele é bem claro acerca do quádruplo evangelho. Ele cita como sendo autorizados todos os livros do Novo Testamento, exceto Filemão, Tiago, 2 Pedro, 2 João e Judas. Ele colocou Hebreus numa posição subcanônica, contudo, aceitava o pastor de Hermas como escritura. A omissão dos poucos livros pode ter sido acidental, pois ele não dá uma lista formal daqueles que já conhecia como escritura. Clemente de Alexandria, que morreu por volta de 215, escreveu comentários sobre todos os livros do Novo Testamento, segundo Eusébio. Clemente claramente distinguiu os 4 evangelhos dos evangelhos apócrifos. Ele aceitava como escritura também 1 Clemente, carta de Clemente de Roma aos Coríntios, o Didaquê dos 12 apóstolos, a carta de Barnabé, o pastor de Hermas, o Apocalipse de Pedro e a pregação de Pedro. Tertuliano, que morreu por volta de 220, de Cartago, na África, citou todos os livros do Novo Testamento, exceto 2 Pedro, 2 e 3 João e Tiago. Ele recusou-se a usar qualquer outro evangelho que não os 4 evangelhos que a igreja reconhecia como inspirados e autorizados. Ele dizia que Barnabé escreveu o livro de Hebreus, sendo o primeiro escritor cristão a usar o latim extensivamente. Ele também foi aparentemente o primeiro a usar o termo Novo Testamento para a coletânea de escritos cristãos recebidos pelas igrejas. Deve ser levado em consideração o fato de que muitos dos cristãos primitivos não falavam nem aramaico nem grego. O povo da Síria falava o siríaco, e durante o segundo século os evangelhos já haviam sido traduzidos para essa língua, segundo o Diatessaron de Tatiano e os manuscritos conhecidos como o Antigo Siríaco.
Não há nenhuma evidência de que o restante do Novo Testamento existia durante aquela época. Mas o silêncio não indica que os outros livros eram desconhecidos. De fato, as últimas traduções siríacas dão evidência de que aqueles outros livros eram conhecidos e haviam sido traduzidos. No Egito, a língua nativa era conhecida como o cóptico. A igreja cóptica é muito antiga e há traços de traduções do segundo século, embora os manuscritos existentes provenham de períodos posteriores, eles atestam a respeito de um texto mais antigo. Contudo, seria presunção insistir-se num Novo Testamento completo em cóptico durante o segundo século. Conforme afirmado acima, Tertuliano de Cartago foi o primeiro escritor cristão a usar o latim extensivamente. Sabe-se, todavia, que Jerônimo terminou a Vulgata no quarto século, o Novo Testamento em 390 e o Velho Testamento em 405, porque os manuscritos mais antigos em latim precisavam de revisão. Seria bem lógico presumir que Tertuliano teve acesso ao seu cânon, tanto em grego como em latim e talvez em cóptico. A fixação do cânon do Novo Testamento. Durante o terceiro século, mais atenção foi dada à seleção dos escritos apostólicos que poderiam ser usados pelas igrejas para fins de doutrina. Orígenes de Alexandria e Cesareia, 185 a 254, sucedeu Clemente como o diretor da escola de Alexandria. Mais tarde mudou-se para Cesareia. De anos de estudos com Clemente e de suas próprias investigações, ele tornou-se capaz de falar com autoridade acerca dos livros que eram comumente aceitos pelas igrejas. Ele foi o primeiro a mostrar uma consciência acerca de problemas sobre alguns livros usados pelos vários grupos. Ao discutir os livros, ele dividiu tudo em três categorias: aceitos, duvidosos e rejeitados. Ele foi o primeiro escritor a mostrar definidamente um conhecimento de todos os livros do Novo Testamento que estão no presente cânon, incluindo Tiago, 2 Pedro e 3 João. O próprio Orígenes aceitava todos os 27, mais os livros de Barnabé, o Didaquê e o pastor de Hermas. Contudo, indicou que havia alguma dúvida acerca de Hebreus, 2 Pedro, 2 e 3 João e Judas. Todos os outros livros foram rejeitados como inconvenientes para a doutrina. Seguindo-se a Orígenes, Dionísio de Alexandria, que morreu em 264, foi a outra grande figura do terceiro século na avaliação crítica da dignidade dos escritos cristãos. Embora ele não negasse a canonicidade do Evangelho de João e do Apocalipse, ele negou que o apóstolo João pudesse ter escrito ambos. Ele provocou uma controvérsia acerca da autoria do Apocalipse que ainda se mantém até hoje. Eusébio de Cesareia, 270 a 340, tinha como bispo de Cesareia a maior biblioteca de escritos cristãos do mundo. Ele, embora pupilo de Panfilo, um discípulo de Orígenes, que fundou a grande biblioteca teológica em Cesareia, Eusébio foi o primeiro grande historiador eclesiástico dos primeiros séculos.
Em seus 6 volumes existentes, ele preservou muita coisa dos escritores primitivos. O imperador Constantino, em 331, pediu a Eusébio que preparasse 50 cópias dos livros em grego, aceitos nas igrejas cristãs. Isto iria incluir, portanto, a Septuaginta. Começando com a obra de Orígenes, Eusébio deu uma lista dos livros universalmente aceitos: 4 evangelhos, Atos, 14 epístolas de Paulo, incluindo Hebreus, embora ele tenha observado que a igreja ocidental não aceitasse a autoridade paulina, 1 Pedro, 1 João e talvez o Apocalipse. Nos livros duvidosos, ele colocou Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João e Judas. Estes livros eram duvidosos, mas foram aceitos pela maioria das igrejas. Nos livros espúrios, ele colocou Barnabé, o Didaquê, o pastor de Hermas e talvez o Apocalipse. A ambiguidade sobre o Apocalipse surge no fato de que o próprio Eusébio teria rejeitado o livro, mas a tradição de aceitação era forte demais para ele negar sua validade. Ele tinha outra categoria que dava uma lista de livros que deveriam ser completamente rejeitados. Em 367, Atanásio, bispo de Alexandria, de 328 a 373, publicou uma carta de Páscoa às igrejas que estavam sob sua responsabilidade. Esta carta contém uma lista de 27 livros que haviam sido aprovados para a instrução doutrinária. Esta lista coincide com os 27 de nosso Novo Testamento. Jamais se convocou um concílio geral das igrejas para definir o cânon do Novo Testamento. Contudo, os concílios subsequentes, após Atanásio, confirmaram o que pareceu ter sido aceito. Deve-se reconhecer que Jerônimo começou sua tradução para o latim Vulgata em 383 e em sua lista é idêntica à de Atanásio. Também o Concílio de Hipona, 393, o Terceiro Concílio de Cartago, 397, e Agostinho, que morreu em 430. Todos publicaram listas que coincidem com os 27 livros da Carta de Páscoa de Atanásio, de 367. É interessante observar, contudo, que nenhuma das igrejas sírias adotou o cânon de 27 livros até o VI século. Algumas destas igrejas aceitaram apenas 22 livros. Princípios para a seleção. Talvez a primeira reação que se tem a essa revisão da história do cânon é que seu desenvolvimento e aceitação foram bem indefinidos. As condições sob as quais os livros circularam pela primeira vez nas igrejas tão espalhadas e com meios de comunicação muito vagarosos, talvez possam explicar a incerteza durante os anos iniciais e para a posterior aceitação de alguns e rejeição de outros. Ao ler-se os livros que foram rejeitados, pode-se ver por que os pais da igreja rejeitaram estes finalmente e receberam os presentes 27 como autorizados. Contudo, o principal critério de canonicidade não pode ser separado da autenticidade. Apesar do fato óbvio de que as escrituras foram escritas por homens, a autoridade encontra-se, em última análise, em Deus.
Antes de os livros terem sido escritos, houve o testemunho apostólico, e antes do testemunho apostólico, houve o próprio Jesus Cristo, que o Pai enviara ao mundo para trazer salvação. O próprio fato evidente de discussão da literatura durante o segundo século pressupõe o reconhecimento da autoridade. Na seleção dos 27 livros, certos princípios foram seguidos. Eusébio apresenta estes em sua grande obra História Eclesiástica. O primeiro princípio é o da origem apostólica. Jesus escolhera 12 homens para estarem com ele e serem seus intérpretes após sua ascensão. Esses homens deveriam ser os responsáveis pela instrução de novos discípulos. Seu testemunho deveria ser aceito pela igreja como possuindo a autoridade do próprio Jesus. Consequentemente, seus escritos deveriam ter um lugar de honra dentro das igrejas. Embora Paulo não fosse um dos 12, ele foi reconhecido como um homem singularmente inspirado pelo Espírito Santo para preencher a posição de um apóstolo. Até mesmo Pedro reconheceu a autoridade de Paulo, 2 Pedro 3,15. E Clemente de Roma, em sua carta aos Coríntios, pôde escrever sobre a inspiração de Paulo, enquanto ele mesmo, Clemente, não pôde pretender nem distinção apostólica nem inspiração. Algumas igrejas primitivas tinham outros livros aceitos, além dos nossos 27, mas estes foram finalmente rejeitados por causa de falta de prova quanto à sua autoria. Alguns destes livros tinham o nome de alguns dos homens mencionados nos outros escritos do Novo Testamento. Por um certo tempo, o Didaquê foi largamente aceito, e a razão para esta aceitação pôde logo ser vista quando se conhece o título completo. O Didaquê, Ensino do Senhor através dos 12 apóstolos. Esse livro foi rejeitado porque seus ensinos não eram condizentes com os livros mais aceitos. O Pastor de Hermas era uma obra bem conhecida da igreja primitiva e foi de maneira geral aceita porque se dizia que seu autor era o Hermas mencionado na carta de Paulo aos Romanos 16:14. Isto, contudo, não foi suficiente para a igreja dar autoridade apostólica ao livro. Além disso, o espírito do livro foi reconhecido como sendo incompatível com os ensinos apostólicos. A Epístola de Clemente desfrutou de alguma aceitação durante os primeiros anos, porque dava a entender que fora escrita pelo Clemente mencionado na carta de Paulo aos Filipenses 4:3. Isto tornaria Clemente um apóstolo no sentido mais amplo, conforme usado no Novo Testamento, mas o eliminaria no sentido mais estrito da palavra. Como não se conhecia o bastante sobre ele, este livro foi finalmente posto de lado. Contudo, existem livros no Novo Testamento que não têm um apóstolo como autor: Marcos, Lucas, Atos, Tiago, Judas, Hebreus e possivelmente Apocalipse. Como deve isto ser explicado? Devido à forte tradição da aceitação prematura de Marcos e Lucas, alguma teoria teve que ser imaginada para justificar sua aceitação. Para isso, os pais primitivos identificaram que Marcos escreveu sob a direção de Pedro e Lucas, sob a de Paulo. Eusébio cita Papias. Marcos foi o intérprete de Pedro. Tiago e Judas eram considerados como sendo irmãos de Jesus na carne.
Marcos 6:3, e seu testemunho remontaria ao próprio Jesus. Também Tiago fora o muito influente pastor da igreja em Jerusalém após a morte de Tiago, filho de Zebedeu. Hebreus circulou a princípio como uma carta de Paulo. Quando surgiram problemas textuais acerca de sua autoria, foi sugerido que Barnabé, companheiro de Paulo, tenha sido o autor. Contudo, a tradição da autoria paulina era grande demais para ser negada, e assim a carta foi aceita na lista recebida. Os parágrafos acima indicam a autoria que a igreja primitiva colocou no testemunho dos 12 e de Paulo. Também mostram que a igreja tornou-se mais cônscia da necessidade de o testemunho apostólico ser a base para a doutrina cristã. Isto revela a força da influência que a apostolicidade tinha sobre a igreja. A obra doutrinária teve que ter suas origens nos apóstolos. A segunda consideração foi concernente à aceitação desses livros pelas igrejas às quais eles foram escritos, e seu reconhecimento por um período de tempo longo e contínuo, e seu uso pelas gerações posteriores. Nas cartas de Paulo, os leitores são admoestados a certificarem-se de que seus escritos eram aceitos como genuínos, segundo Tessalonicenses 2:2, 3:17. A igreja receptora deve ser capaz de responsabilizar-se por qualquer obra, fazer cópias e distribuí-las a outras igrejas. Embora outros livros fossem lidos, às vezes nas igrejas, foi o uso continuado e a certeza da autoria que levaram à seleção dos 27 livros aceitos como inspirados. A coincidência doutrinária foi o terceiro elemento na determinação do cânon final. Com o padrão do Velho Testamento e o ensino dos apóstolos, esta foi uma útil consideração. Ela possibilitou a igreja a expor e repudiar as grandes heresias dos primeiros séculos e a preservar o Evangelho em sua pureza. Livros com erros óbvios, bem como não tão óbvios, foram desta forma eliminados do cânon. Pelo final do quarto século, o cânon foi fixado. 27 livros foram reconhecidos como possuidores de autoridade de escritos sagrados. Alguns outros, o pastor de Hermas, a epístola de Barnabé e a epístola de Clemente, foram permitidos serem lidos em devoção privada para edificação, mas uma grande distinção foi feita entre estes e as escrituras. Os escolhidos para estarem no cânon foram aqueles que haviam sido lidos por um período de vários séculos e provados serem de valor espiritual especial para as igrejas. O testemunho dos séculos, desde então até os dias presentes, levou os fiéis a professarem a operação do Espírito Santo na escrita, seleção e preservação destes 27 do Novo Testamento. O texto do Novo Testamento. Tendo-se um Novo Testamento de 27 livros, reconhecidos como o testemunho autorizado dos apóstolos e da igreja primitiva, surge outro problema. É o problema com o texto dos próprios livros. Nenhum dos manuscritos originais, autógrafos, sobreviveram, e os manuscritos existentes têm muitas diferenças textuais. Foi afirmado que das 4.800 cópias em grego de várias partes do Novo Testamento, não existem duas exatamente iguais. O mais antigo manuscrito é uma porção do Evangelho de João,
capítulo 18, 31 a 33 e 37 a 38, que foi escrito durante o primeiro quartel do segundo século Highlands Papyrus 457. Os manuscritos mais confiáveis datam do terceiro e quarto séculos. Foi afirmado acima que em 331 o imperador romano Constantino comissionou Eusébio para fazer 50 cópias das escrituras gregas. Alguns estudiosos modernos acham que talvez 2 destas 50 poderiam possivelmente ser os grandes manuscritos conhecidos hoje como vaticanos e sinaíticos. Mas deve ser lembrado que estes são do quarto século. O estudante sério do Novo Testamento quererá ter a garantia de que está estudando o melhor texto disponível. Não é apenas uma simples questão de traduzir-se do grego para outra língua. Simplesmente há demasiadas interpretações variantes. Para isso, deve ser feita uma tentativa de restaurar-se o texto original. Isto desenvolveu-se em uma ciência definida, denominada crítica textual. É tarefa do crítico textual restaurar, tão próximo quanto possível, o texto original e explicar como esse texto foi conseguido. Para fazer isso, ele deve explicar a maneira de transmissão que permitiria as variantes aparecerem nas cópias que temos. Materiais. Deve ser lembrado que a produção de cartas, livros e qualquer outra forma de material escrito foi difícil até a invenção da imprensa. Após o autógrafo original, qualquer cópia ou cópias tinham que ser feitas à mão. E tudo isso com um material que, no máximo, não era muito durável. É, portanto, surpreendente que quaisquer documentos copiados datando do segundo, terceiro e quarto séculos tenham sobrevivido até o tempo presente. Os autógrafos originais foram escritos sobre papiro, um junco que crescia ao longo das margens do rio Nilo, no Egito. O uso de papiro pelos egípcios remonta ao terceiro milênio antes de Cristo, até a metade do quarto século depois de Cristo, e era o material mais barato e o mais disponível a ser usado. Era o papel de escrita para o mundo de fala grega. O papel era preparado removendo-se a cortiça externa da planta e cortando-se a medula em tiras. Estas, então, eram colocadas em posição vertical, uma ao lado da outra, depois postas sob pressão para serem alisadas. Elas eram tratadas com cola. Outras tiras eram, em seguida, colocadas horizontalmente sobre perpendicular a estas folhas, e outra vez tudo era colocado sob pressão e depois secado ao sol. A folha era então polida com pedra pome, que lhe dava uma superfície lisa. O lado do papel, barato, era alisado. A escrita era feita sobre o lado liso, que era o das tiras horizontais. Este lado era chamado recto. Se o outro lado, verso, era também tratado, este seria usado se necessário. Às vezes ele era usado mesmo quando não estava alisado. A folha acabada tinha cerca do tamanho de nosso papel normal para datilografia. Essas folhas eram colocadas juntas, lado a lado, para formarem um rolo
de qualquer comprimento, tanto quanto necessário, poderia ser usado e o resto cortado fora. Por exemplo, foi estimado que, segundo a Tessalonicenses, requereria um rolo de apenas 38 centímetros, enquanto o Evangelho de Lucas teria sido de 10 metros, todos os 27 livros fazendo um rolo de mais de 65 metros. A tinta primitiva era feita de fuligem e cola. Esta combinação tinha a tendência de desbotar rapidamente. Anteriormente, o material de escrita fora couro ou barro. No Egito, há referências a documentos escritos em peles no quarto milênio antes de Cristo. É afirmado no Talmud que todas as cópias da lei deviam ser escritas em peles e na forma de rolo. Esse processo de usar-se peles era refinado até que o velino fosse o resultado. O velino, ou pergaminho, é um material preparado a partir das peles de gado, carneiro, veado e, ocasionalmente, antílope. Foi aceito que este processo de refinamento do couro foi inventado por Eumenes de Pérgamo, na Ásia Menor. Surgiu da necessidade. Ptolomeu Filadelfo, do Egito, 285 a 247 AC, havia declarado um embargo sobre a exportação de papiro. Ele tinha ciúmes de um colecionador de livros rival. Por esta razão, o velino é também conhecido como pergaminho, do adjetivo grego para pérgamo. O uso do velino não substituiu o papiro até o quarto século depois de Cristo. É muito mais durável que o papiro. Quando Constantino ordenou a Eusébio para fazer 50 cópias dos escritos sagrados dos cristãos, foi exigido que elas fossem feitas em velino. A tinta era uma combinação de bexiga de fel, visto que a tinta de fuligem não se adequava ao pergaminho. Conforme foi indicado acima, os primeiros escritos foram feitos em rolos. Esta era a maneira do uso do papiro, bem como das peles. Foi usado até cerca do final do período apostólico. O uso do rolo não facilitava achar-se as passagens. Era incômodo desenrolar e enrolar todo o manuscrito a fim de encontrar-se uma dada porção da palavra de Deus. Contudo, as referências a Biblion e Bíblia no Novo Testamento são ao rolo. Durante o primeiro século antes de Cristo, a prática de encadernação de folhas de papiro e peles iniciou-se. Tornou-se comum dobrar-se uma única folha para uma carta. Com o papiro, ambos os lados poderiam ser usados com velino. Numa coleção de folhas dobradas, o lado liso dava frente para o lado liso, e o lado áspero para o lado áspero. Um número de folhas dobradas juntas formaria um caderno. Da prática de usar-se 8 folhas ou 16 páginas e usando-se a palavra latina quaterino para isto, a coleção inteira era chamada Codex, livro de folha. Foi sugerido por alguns estudiosos que o uso do Codex tornou-se lugar comum, porque os cristãos queriam um modo mais rápido de encontrar uma dada passagem. Então, também um maior
uma maior quantidade de escrita poderia ser colocada no espaço menor. Os códices de papiro são raros, mas existem, provando o uso desta forma de coleção antes de perder para o velino. Pelo quarto século, o velino havia substituído o papiro como o material e o códex substituiu o rolo como forma. Estilo de escrita. O estilo de escrita dependia do escritor. Contudo, nos primeiros anos havia geralmente dois estilos: uncial, letras maiúsculas grandes, também chamado o estilo literário, e cursivo, letras maiúsculas menores, escritas em mão fluente, também chamado o estilo não literário. Com o rolo, o uncial era a maneira preferida, com letras maiúsculas grandes e quadradas, separadas umas das outras, frequentemente com curvas delicadas. O manuscrito uncial formava uma bela página. A maior parte dos manuscritos de papiro tem letras unciais. Os grandes manuscritos do quarto século são códices com letras unciais. Mas a cópia dos manuscritos unciais era uma tarefa muito morosa e tediosa. Como resultado, foram introduzidas letras maiúsculas menores, e para facilitar a escrita e conservar o espaço, as letras começaram a ser escritas com mão solta, cada letra estando ligada à sua letra vizinha. O desaparecimento dos unciais menores e o aparecimento de letra de caixa mais baixa é pela primeira vez observado nos manuscritos do século VII. Estas letras de caixa baixa, soltas, juntas, são chamadas cursivas ou minúsculas. Pelo nono século, a escrita cursiva havia substituído completamente o manuscrito uncial. As pessoas que faziam a cópia propriamente dita eram chamadas escribas. Havia uma classe profissional de homens que se davam a esse tipo de trabalho. Em algumas das cidades maiores havia scriptoriums, muito parecidos com os escritórios de hoje. Mas devido ser lembrado que a imprensa não foi inventada até cerca de 1450 e todos os livros tinham que ser escritos à mão, daí a palavra manuscrito, do latim manuscriptum, escrito à mão, e todas as cópias eram feitas do mesmo modo. Por estas razões, muitos erros de transcrição poderiam entrar na última cópia de um livro. Nos scriptoriums, um leitor vagarosamente ditaria o material a ser copiado, e os escribas escreveriam o que ouviam. Por esta razão, muitos erros de soletragem apareciam no texto. Às vezes, o leitor pronunciava erroneamente uma palavra, ou a luz estaria fraca e o texto difícil de se ver, ou o copista ou escriba não daria sua total atenção ao seu trabalho. Era um trabalho tedioso. Geralmente, nos lugares de cópia profissional, haveria uma pessoa que leria e corrigiria a cópia acabada. Estas correções podem ser encontradas em muitos dos manuscritos unciais do quarto e quinto séculos. Contudo, no caso de uma igreja pobre, as cópias eram feitas apressadamente e sem o benefício de uma revisão por miúdo.
certamente entravam erros, e mais enganos podiam ser acrescentados, à medida que as cópias das cópias eram feitas. Há dois tipos distintos de erros que poderiam ser feitos. O primeiro é o da mão, olho e ouvido. A simples mecânica da transcrição. Seria fácil o copista errar ao formar uma letra, especialmente quando as orações e palavras eram escritas juntas, sem uma pausa ou espaço entre elas. Frequentemente, algumas letras eram deixadas fora, desintencionadamente, eram usadas observações regularmente também. O leitor bem podia saltar uma palavra ou letra e ler erroneamente as abreviações. O ouvido poderia ouvir o som de uma palavra e o copista depois escrever uma palavra diferente que tinha o mesmo som. Às vezes o texto que estava sendo copiado tinha palavras ou orações explicativas nas margens ou entre as linhas, e o leitor incorporaria estas ao ler o texto. Para o escriba, o segundo tipo de erro é o da mudança intencional. Deve ser lembrado que na própria igreja primitiva, os 27 livros não eram tratados como escritos sagrados. À medida que o conceito da autoridade apostólica aumentava, a veneração desses manuscritos geralmente os protegia de maiores erros. Mas, nos anos iniciais, um escriba ou leitor intencionalmente alteraria um texto por várias razões. Poderia ser para mudanças linguísticas ou retóricas, para refinar o texto gramaticalmente. Certas vezes, um escriba iria desejar esclarecer alguma dificuldade histórica ou fazer um texto harmonizar-se com o outro. Naturalmente, poderia haver alterações doutrinárias, conforme evidenciado pelas mutações no cânon de Marcião. Foi estimado que, no Novo Testamento, uma entre cada 8 palavras estava sujeita a algum erro. Isso significa que 7/8 são relativamente as palavras exatas do autor. Das que perfaziam um oitavo, a vasta maioria de erros está na primeira categoria de erros de transcrição. Ou seja, esses erros são realmente questões triviais de ortodoxia. Dos erros realmente sérios, somente cerca de 60 avos de todo o Novo Testamento está ainda em alguma dúvida, e somente cerca de uma milésima parte pode ser chamada de uma variação substancial. É com esta milésima parte que se constitui o conflito real na crítica textual. Passagens tais como Marcos 16, 9-20, João 7, 53 a 8, 11, 1 João 5, 7 e 8 são desta natureza. Fontes para a crítica textual. Manuscritos gregos. A fonte principal para a obra da crítica textual são os manuscritos gregos que sobreviveram. Quando se considera que existem quase 5.000 porções em grego da escritura, é difícil imaginar-se que alguma tenha qualquer possibilidade de ser remanescente dos anos iniciais. Isto foi explicado acima. Contudo, algumas foram preservadas e é com estas que nós trabalhamos. Estas que chegaram a nós foram categorizadas como segue: papiros unciais e minúsculas. A grande maioria destas constitui o último grupo e data do nosso
e data do nono século até a invenção da imprensa. Aqui será dada atenção às mais importantes da primeira e segunda categorias. Fragmentos de papiro. Ao se denotar manuscritos, os fragmentos de papiro, um P maiúsculo é usado, seguido de um número arábico. Um dos mais importantes achados foi o do Sr. Chester Beatty, que comprou um grupo de folhas de papiro de um negociante egípcio por volta de 1931. Estas folhas formam porções de 5 manuscritos do Velho Testamento, 3 do Novo Testamento e 2 manuscritos de outros escritos. Estes manuscritos contribuíram para a maior parte de nosso conhecimento, tanto para a produção do livro como para a história da Bíblia grega, antes dos grandes manuscritos de Velino do quarto século. Os manuscritos estão atualmente no Museu Chester Beatty, um pouco fora da cidade de Dublin, Irlanda. Esses fragmentos de interesse para o estudo do Novo Testamento são codificados P45, P46 e P47. O papiro 45, papiro Chester Beatty I, o primeiro, consiste de 30 folhas de um códice que continha um total estimado de cerca de 220. Estas foram escritas pelo final do segundo século ou início do terceiro. Os cadernos são formados de apenas 2 folhas cada, sugerindo uma data muito anterior à daqueles com cadernos de até 12 folhas. A escrita é pequena e numa única coluna. Estas folhas consistem de 2 de Mateus, 6 de Marcos, 7 de Lucas, 2 de João e 13 de Atos. O papiro P46, papiro Chester Beatty II, contém 86 folhas quase perfeitas de um códice das cartas de Paulo, que originalmente tinha cerca de 104 folhas. A ordem das epístolas é Romanos, Hebreus, 1 e 2 Coríntios, Efésios, Gálatas, Filipenses, Colossenses e 1 e 2 Tessalonicenses. Faltando estão as pastorais, que podem ter sido um caderno completo separado. A importância deste manuscrito é seu testemunho acerca das cartas paulinas e de Hebreus, pelo menos um século antes dos grandes unciais do quarto século. O papiro P47, papiro Chester Beatty III, é um manuscrito em forma de códice de 32 folhas, com 10 folhas a partir da seção do meio de Apocalipse 10 a 17:2. Foi escrito grosseiramente no início do terceiro século. Este é o mais antigo manuscrito do livro de Apocalipse. O papiro P52, papiro Rylands 457, é um pedaço de um papiro encontrado para a biblioteca de John Rylands em Manchester, Inglaterra, em 1920, com cerca de 6,5 vezes 6,8 centímetros de tamanho. Foi identificado com cerca de 6,5
8,5 centímetros de tamanho, foi identificado como a mais antiga porção existente do Novo Testamento. Contém João 18, 31 a 33, 37 e 38, numa forma escrita que pode ser atribuída ao primeiro quartel do segundo século. Tendo sido achado no Egito, este fragmento é forte evidência usada para refutar a ideia do século XIX de que João foi escrito bem no segundo século. O papiro 66, P66, papiro Bodmer II, que contém João 1:21, 1 a 21, foi comparado juntamente com uma grande coleção de fragmentos de manuscritos de papiro para a Biblioteca Bodmer em Genebra. A data da escrita é em torno de 200 DC. Sua importância está em sua forma bem completa, conforme comparada com o outro manuscrito no mesmo período, o P45. O P72, papiro Bodmer VII e VIII, cerca da mesma época do P66, contém 1º, 2º Pedro e Judas, e é o mais antigo texto preservado destes 3 livros, aparentemente escrito por um nativo de fala cóptica. Há outros documentos neste manuscrito que não têm nenhuma relação com nosso Novo Testamento. O P75, papiro Bodmer, 14º e 15º, é provavelmente o mais importante dos 3 manuscritos, consistindo de 102 folhas, de umas 144 estimadas. Este manuscrito contém a maior parte de Lucas 4 a 18 e 22 a 24, e uma grande parte de João 1 a 15. Deve ser bem observado que João se liga com Lucas e pressupõe um evangelho quádruplo. Este manuscrito data do final do segundo século. Unciais de velino. Muito poucos fragmentos de pergaminho do terceiro século subsistiram. Esses permanecem sendo testemunhas principalmente do Diatessaron de Tatiano. Começando com o quarto século, todavia, temos muitos fragmentos e vários manuscritos unciais quase completos, escritos em velino. A sequência dos livros do Novo Testamento geralmente é a seguinte: Evangelhos, Atos, Epístolas Gerais, Apocalipse. Às vezes há uma variação de ordem quanto às Epístolas Paulinas, depois ou antes de Atos. Os seguintes representam apenas os mais importantes dos manuscritos de pergaminho unciais. Codex Vaticanus B. Esta está na Biblioteca do Vaticano. Este manuscrito contém a maior parte do Velho Testamento e todos os livros do Novo Testamento, exceto Hebreus 9, 15 a 13, 25, e 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão e Apocalipse. Estes livros e porção de Hebreus teriam formado cadernos adicionais que se perderam. Foi escrito na parte inicial do quarto século, na época ou antes das 50 cópias feitas por Eusébio, por ordem de Constantino. A tinta havia desbotado e um escriba do século X traçou o texto com tinta fresca.
Ele deixou fora palavras e letras que lhe pareceram estar incorretas. Parece também que dois outros escribas tentaram uma correção do texto original. Este manuscrito é reconhecido como o mais importante de todos os manuscritos depois que a mudança para o velino foi feita. Provavelmente escrito no Egito ou Cesareia, este manuscrito reflete a influência de Atanásio na ordem e seleção dos livros no Velho Testamento e no Novo Testamento em sua ordem. Entrou na Biblioteca do Vaticano em alguma época antes de 1481. Naquele ano, ele apareceu na relação de livros da biblioteca. Contudo, as autoridades hesitaram em permitir seu uso e assim permaneceu indisponível até 1889. Continha cerca de 820 folhas, das quais restam 759. Por esta razão, os antigos textos e traduções gregos impressos antes de 1890 não podem fazer uso deste grande e importante manuscrito. Codex Sinaiticus, Aleph. Está no Museu Britânico, em Londres. Em 1844, o conde Constantino Tischendorf, um dos grandes homens na história da crítica textual, esteve viajando no Oriente à procura de manuscritos e aconteceu visitar o monastério ortodoxo de Santa Catarina, do Monte Sinai. Lá, ele encontrou numa cesta de lixo alguns pergaminhos antigos que estavam para ser queimados. Reconhecendo a importância dessas folhas, ele pôde guardar 43 que encontrou. Retornando ao Monte Sinai, em 1853, ele descobriu outras folhas do mesmo manuscrito, mas os monges se recusaram a lhes dar. Voltando outra vez em 1859, sob a proteção do czar Alexandre II, o patrono da Igreja Ortodoxa Grega, a Tischendorf foi permitido levar o manuscrito para o Cairo e copiá-lo. Ele também persuadiu os monges a presenteá-lo como doação ao czar. Em 1933, ele foi comprado pelo Museu Britânico por cerca de 500 mil dólares do governo comunista russo. Contendo umas 245 folhas de quase todo o Novo Testamento, de quase todo o Velho Testamento, o Novo Testamento inteiro e 2 livros cristãos adicionais, Epístola de Barnabé, grande parte de O Pastor de Hermas, foi escrito no início do IV século, um pouco depois do manuscrito Vaticanus. É possível que os dois tenham vindo do mesmo scriptorium. Contudo, ele contém o chamado cânon de Eusébio, que o Vaticanus não tem. Este cânon é compreendido de quadros projetados por Eusébio para ajudar o leitor a encontrar passagens paralelas nos evangelhos. Este é o mais antigo manuscrito completo existente. A ordem dos livros é os Evangelhos, Epístolas Paulinas, Atos, Epístolas Gerais e Apocalipse. Pelo fato de conter o cânon de Eusébio, muitos estudiosos acham que talvez este manuscrito foi um dos 50 encomendados por Constantino. Codex Alexandrino,
A. Este uma vez foi uma Bíblia completa. Tem sido usado por estudiosos desde 1550. Foi presenteado a Carlos I da Inglaterra em 1627 e desde 1751 tem estado no Museu Britânico. Escrito em velino muito fino, está gasto em alguns lugares. Segue a ordem do Vaticano. O texto é inferior em sua maior parte, mas é o melhor manuscrito. Quanto ao Apocalipse, uma nota em árabe no início diz que foi escrito por uma mulher de nome Tecla a Mártir. Os estudiosos colocam a data de escrita no quinto século. Codex Ephraemi Rescriptus C. É um palimpsesto, tendo sido o texto original rasgado para prover material para os sermões de Efreão da Síria do século XII. Continha todo o Velho Testamento, somente restam 64 folhas, bem como o Novo Testamento, 145 de umas possíveis 238. Os estudiosos datam a escrita como sendo do quinto século, talvez tendo sido feita pouco depois do Codex Alexandrinus. Contém todo o Novo Testamento, pelo menos porções dos livros, exceto 2 Tessalonicenses e 2 João. Encontra-se na Biblioteca Nacional, em Paris. Seu texto não é tão digno de confiança quanto o dos 3 manuscritos anteriores. Aparentemente também provém de um scriptorium egípcio. Codex Bezae Catabrigiensis. D. É um códice do final do quinto ou início do sexto século. Contém colunas paralelas de textos, tanto gregos como latinos. Este manuscrito contém os evangelhos, na ordem ocidental: Mateus, João, Lucas, Marcos e Atos. Recebeu o nome do pupilo e amigo de João Calvino em Genebra, Theodore Bezae, e da biblioteca onde está agora localizado em Genebra, Inglaterra. Em Cambridge, Inglaterra. Sua importância está em suas muitas variações dos 4 manuscritos anteriores. Codex Bezae Claromontanus D. Também tem o nome de Theodore Bezae e da biblioteca onde esteve por tantos anos, o monastério de Clermont, em Beauvais, França. Antes de encontrar seu local permanente na Biblioteca Nacional em Paris. Contém as cartas paulinas em colunas paralelas de grego e latim. O grego é superior e o latim inferior ao da Cantabrigiensis. Nos Evangelhos e em Atos, contudo, o manuscrito é num velino muito fino e escrito com uma bela letra. Este foi provavelmente produzido em Sardínia, no sexto século, e o da Catabrigiensis, no Egito. É, portanto, necessário o estudante saber que o símbolo D, ou o nome Codex Bezae, poderiam significar qualquer um dos 2 manuscritos distintos. Codex Laudianus
É um manuscrito de Atos do segundo século. É também escrito em colunas paralelas de latim e grego. Está na Biblioteca Bodleiana em Oxford, tendo sido levado para a Inglaterra no final do sétimo ou início do oitavo século. O arcebispo Laud presenteou a Oxford em 1636. É o mais antigo manuscrito que contém Atos 8:37, a confissão de fé do etíope. Este manuscrito deve ser distinguido do outro com o símbolo E, que tem o nome Basiliensis, e é uma cópia do século VIII do Bezae Catabrigiensis, e daí sendo de pouco valor. Codex Washingtonianus, W. Está na coleção Freer, em Washington. É do final do quarto ou início do quinto século. Os evangelhos estão na ordem ocidental: Mateus, João, Lucas e Marcos. Foram preservadas 187 folhas em 26 cadernos de 8 folhas cada um. Este é o único manuscrito existente que tem um acréscimo apocalíptico após Marcos 16:14, ao qual Jerônimo faz referência. Codex Coridetti Theta é um manuscrito muito recente, nono século, escrito no Monte Sinai, mas encontrado num monastério em Tiflis em 1913. Foi produzido quando a maioria dos escritos estava se voltando para as minúsculas. Ele inicia um número muito grande de manuscritos mais recentes que dão testemunho do chamado texto de Cesareia. É escrito com unciais grosseiras por um escriba que conhecia muito pouco grego. Minúsculas de Velino. Conforme já foi observado acima, o manuscrito uncial foi gradualmente sendo substituído pela forma de escrita minúscula, que economizava tempo e era mais rápida, denominada cursiva. A mudança gradual iniciou-se no sétimo século e por volta do final do nono e décimo séculos estava quase completa. A maioria dos manuscritos gregos do Novo Testamento é deste período posterior. Estes manuscritos e fragmentos estão se aproximando de 2.600 em número, à medida que mais estão sendo descobertos. A maior parte destes tem significado somente como testemunha da história do texto, desde o período das unciais até o do primeiro texto impresso no século XVI. Famílias textuais claramente definíveis podem ser determinadas em muitos deste grande número. Números arábicos pequenos são usados para identificar estes manuscritos. Os mais importantes destes manuscritos formam duas famílias. Família 1, encabeçada pelos manuscritos 1, 118, 131, 209. Esta é também chamada a família Lac, que obteve o nome do homem que identificou estes como atestando uma tradição, Kirsop Lac. A família 13 é encabeçada por 13, 69,
124, 346 e vários outros, mostrando mais ou menos afinidade com estes. É também chamada a família Ferrar, segundo o nome W. H. Ferrar, que identificou este grupo. A minúscula 1 é de importância porque Erasmo usou esta na primeira adição impressa do Novo Testamento grego. Contudo, a minúscula 2 foi seguida em sua maior parte nos Evangelhos. Este é um documento muito pobre do século XV. A minúscula 33 é de importância e foi denominada a Rainha das Minúsculas. Data do século IX e aproxima-se do texto Vaticanus. Consiste dos Evangelhos, Atos e Epístolas Paulinas. Westcott e Hort consideram-na a melhor das cursivas. Versões. Com quase 5.000 manuscritos e fragmentos gregos, fica-se curioso porque manuscritos de outras línguas seriam de importância no estudo do texto grego. O grego havia penetrado em todas as nações do mundo civilizado, conhecido, e se tornou a língua do comércio, governo, comunicação e religião. Mas, em algumas das comunidades que estavam fora do caminho, os nativos ainda se prendiam a seus dialetos. O grego era a língua principal e muitas pessoas não o entendiam prontamente. Por esta razão, quando o cristianismo penetrou naquelas áreas que não usavam o grego como a língua principal, os evangelhos e os primeiros escritos cristãos foram traduzidos para a língua nativa. As mais importantes destas são o siríaco, o cóptico e o latim antigo. Siríaco. Esta era a língua da Mesopotâmia e Síria e também a língua corriqueira, com algumas diferenças dialéticas na Palestina. A igreja primitiva partiu para a Samaria e depois para a Síria. Antioquia da Síria logo se tornou um centro do cristianismo. Foi provavelmente para o siríaco antigo que as primeiras traduções foram feitas. Pelo menos pelo meado do segundo século, as pessoas de fala siríaca tinham escrituras em seu próprio idioma. Tatiano produziu seu Diatessaron antes de ter deixado Roma para voltar ao seu lar nativo em Edessa da Síria. Esta obra foi traduzida para o siríaco logo após sua chegada à Síria. Existem outras versões antigas do Novo Testamento, e estas são chamadas Siríaca Antiga. Alguns manuscritos do quarto e quinto séculos que atentam para um texto anterior que é semelhante ao do Vaticanus e a do Sinaíticos, Siríaca Peshita, também do quinto século, mas dependente da Siríaca Antiga. Siríaca Filoxeniana ou Siríaca Arcleiana, uma tradução feita por Filoxeno de Hierápolis em 508 e revisada por Tomé de Carquel do Egito em 616, e a Siríaca da Palestina, conhecida somente em fragmentos do sexto século. Cóptico. Os vários dialetos do vernáculo egípcio são agrupados juntos no que é chamado cóptico. Devido às grandes colônias dos judeus no Egito, e particularmente em Alexandria, o cristianismo entrou cedo nesta região. Duas versões são reconhecidas como sendo do Egito: a saídica
Alto Egito ou Sul do Egito, que parece ser um pouco anterior por causa da necessidade de uma tradução para o vernáculo, visto que o grego não era largamente usado ali, conforme o era ao redor da grande cidade de Alexandria. O manuscrito mais antigo vem do quarto século, mas atesta um texto muito anterior. A Boairica, que surgiu mais tarde no Baixo Egito ou norte do Egito, sendo essa região o centro político e comercialmente do Egito. O grego era largamente usado e não havia necessidade imediata para a tradução para o vernáculo cóptico. Os manuscritos existentes são do quarto ou quinto século e se aproximam dos textos vaticanos e sinaíticos. Latina Antiga. Estas são as traduções latinas efetuadas antes de Jerônimo fazer a sua chamada Vulgata, na última parte do quarto século. O Velho Testamento da Vulgata foi traduzido do texto hebraico, enquanto o Velho Testamento na Latina Antiga da Septuaginta. No Novo Testamento, a Latina Antiga é uma tradução do grego e a Vulgata é apenas uma revisão da Latina Antiga. Daí a importância da Latina Antiga como testemunha do texto do Novo Testamento. Muitos manuscritos ainda existem. A tradução provavelmente foi feita pela primeira vez na África. Outra tradução, independente da feita na África, foi efetuada um pouco mais tarde na Europa. Para amenizar as diferenças entre estas duas traduções rivais, uma terceira foi feita na Itália. Agostinho disse que esta foi a melhor das três. Cipriano, que faleceu por volta de 258, usou o texto africano. Irineu usou o texto europeu em suas obras em latim. Agostinho, 354 a 430, usou a italiana. Outras versões de menor importância são a armênia, a geórgia, a etiópica, a gótica e a árabe. Estas são primariamente traduções de versões e não do grego. Não atestam diretamente o texto grego. Constituem, em sua maior parte, manuscritos recentes. Os pais da Igreja. As citações dos pais antigos são de grande importância como testemunhos do texto grego. Representam o texto que estava em uso na área em que trabalhavam. Suas citações também vieram de uma época de que temos pouca ou nenhuma evidência de manuscrito. As discussões do texto entre eles oferecem uma penetração nas tendências que estavam influenciando a formação do texto. Contudo, deve-se ter em mente que algumas das citações eram soltas, por assim dizer. Eles nem sempre faziam suas citações literalmente. A classificação dos manuscritos. Mediante uma leitura e estudo cuidadosos destes manuscritos, pode-se observar que certos manuscritos têm semelhanças e diferem grandemente de outros. Esses manuscritos, que são bem semelhantes, são ditos terem um ancestral comum. Ou seja, se vários manuscritos concordam substancialmente uns com os outros, crê-se que foram copiados de um manuscrito mais antigo. Estes manuscritos mais antigos
formaram a base para o que os estudiosos agora chamam grupos ou famílias de manuscritos. O nome surge da localidade na qual pensa-se que o texto local originou-se. Após muitos anos, tentando-se chegar a um consenso acerca dos nomes, os seguintes representam os da maioria dos estudiosos modernos e usados pelas Sociedades Bíblicas Unidas. O texto alexandrino. Este foi chamado texto neutro por Westcott e Hort. A edição Nestor do Novo Testamento grego refere-se a ele como o texto Ezequiel ou egípcio. É geralmente considerado o melhor texto e o mais fiel na preservação do original. Os unciais vaticanos e sinaíticos mais antigos e melhores pertencem a este grupo. Também o P66 e o P75 atestam este grupo. Isto significaria que o ancestral comum a esta família de textos remontaria pelo menos à metade do segundo século. As versões saídica ou boaírica frequentemente contêm leituras semelhantes a este grupo. O texto ocidental. Este grupo surgiu na Europa Ocidental e no norte do Egito. Foi usado por Marcião, Tatiano, Irineu, Tertuliano e Cipriano. Seu principal testemunho de manuscrito é o Códice Uncial Bezae, do V e VI séculos. Para Marcos 1 a 5, o Códice Washingtonianus é ocidental também. As versões do latim antigo incidem principalmente neste grupo. 2 fragmentos de papiro do final do terceiro século, P38, P48, também têm leituras provenientes desta família. O texto de Cesareia. Parece que este texto originou-se no Egito e o códice do papiro P45 é a causa desta conjectura. Uma cópia adicional foi depois levada, talvez por Orígenes, para Cesareia, onde tornou-se a ancestral para outras cópias. Foi usada por Orígenes enquanto esteve em Cesareia, Eusébio e mais tarde por Cirilo de Jerusalém e pelos armênios. O códice uncial recente, Coridet, é deste grupo. O texto bizantino. A maioria dos manuscritos incide neste grupo. Ele mostra uma lucidez marcante e inteireza em contraposição aos outros 3 grupos. Provavelmente surgiu em Antioquia, sendo levado para Constantinopla e depois espalhado pelo Império Bizantino. Sua melhor testemunha é o Códice Alexandrinus, mas somente nos Evangelhos. Os unciais posteriores e quase todos os minúsculos são desta família. Desde a época do VI ou VII século, este texto foi considerado como o texto autorizado e foi o que mais largamente se difundiu. O uso da crítica textual. É o propósito do crítico textual reproduzir tão aproximadamente quanto possível o texto original do autor.
a usar-se todo o material disponível, há etapas a serem seguidas para chegar-se a uma conclusão razoável. Isto é chamado a praxe da crítica textual. O seguinte é um breve resumo deste procedimento. Evidência externa. Aqui os manuscritos são consultados individualmente e em grupos. Nem o número de documentos, nem a idade dos manuscritos é de importância primária. É a idade do texto que é primordial. Em geral, os manuscritos mais velhos podem ser mais isentos de erros de transcrição, mas este nem sempre é o caso. De maior importância que a idade e o número são a data do texto e o cuidado tido pelo copista. Este é o alinhamento de evidência para se pesar a evidência. Evidência interna. Aqui é feita uma tentativa de olhar-se a leitura divergente do ponto de vista do escriba que escreveu o manuscrito. Após um tempo de trabalho diligente sobre um manuscrito, certas tendências podem ser observadas no estilo de um copista. Na avaliação destas qualidades internas, estabelecem-se algumas normas. 1. Erros de transcrição. Isto tem a ver com o problema do ponto de vista do escriba. Há, antes de tudo, erros acidentais do olho, ouvido, memória, julgamento, pena, fala, etc. Depois, há alterações intencionais feitas por causa de razões linguísticas ou retóricas, esclarecimento de algumas dificuldades históricas, corrupções harmonísticas, correções doutrinárias, corrupções litúrgicas, etc. Geralmente, o procedimento é aceitar-se aquela leitura que explicaria a origem das outras, aceitar-se a variação mais difícil, aceitar-se a leitura mais curta. O diagrama a seguir indica como os grupos ou famílias vieram a existir. Deve-se ter em mente que cada estágio sucessivo não ocorreu necessariamente no mesmo ano ou até no mesmo século. A. Autógrafo. De A surgiram B e C, cópias do autógrafo. De B e C surgiram, de B surgiu D e E, de C surgiu F e G, cópias com influências geográficas. De D surgiu H e Y, de E, J e K, de F, L e M, de G, N e O. E desses últimos surgiram P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z e Z. Estes dois grupos teriam os precedentes como um ancestral comum. As versões entrariam por volta do terceiro estágio e repetiriam o processo na língua. Desta maneira, a siríaca antiga, por exemplo, seria uma tradução da F, enquanto a peshita e a filoxiana arcleana representariam L ou M no diagrama. O testemunho dos pais poderia incidir em qualquer um destes estágios, dependendo da precisão deles ao citar o texto. No diagrama a seguir, é mostrado que nem mesmo o terceiro nível acima está puro de influências de outros textos. Isto explicará por que tantos manuscritos têm textos misturados ou corrompidos.
autógrafo do meu lado esquerdo, abaixo de autógrafo, na diagonal, tem o ocidental. Do meu lado direito, tem uma linha que segue o ancestral comum ao de Cesareia e ao Alexandrino. No lado esquerdo, o ocidental e de Cesareia, tem uma seta indo e voltando que indica a mistura. E no final, setas que indicam que do ocidental e da mistura entre Cesareia e do Alexandrino, e o ancestral comum ao de Cesareia e o Alexandrino, tem 3 setas apontando para o bizantino, indicando assim mistura de textos. 2. Erros intrínsecos. O propósito disto é encarar o problema do ponto de vista do autor e julgar que interpretação faz melhor sentido no contexto e está em harmonia com as conhecidas formas e estilo do escritor. O grande perigo aqui é optar pelo que é melhor para a crítica em vez de para o autor, a fim de ler o nosso ponto de vista no texto. Este cânon áureo tem mais valor negativo que força positiva. Este tipo de prova é o que menos deve ser usado na avaliação de interpretação variada. Procedimento apropriado na textual. Primeiro, afirmação do problema. Segundo, elaborar aparato crítico. Terceiro, evidência externa. 1. Manuscrito individual. 1.1. Identificar e avaliar. 1.2. Esboçar conclusão experimental. 2. Grupos. 2.1. Avaliar. 2.2. Esboçar conclusão experimental. 3. Famílias. 3.1. Avaliar. 3.2. Esboçar conclusão experimental. 4. Versões principais. 4.1. Identificar e avaliar. 4.2. Esboçar conclusão experimental. 5. Versões secundárias. 5.1. Identificar e avaliar. 5.2. Esboçar conclusão experimental. 6. Pais. 6.1. Avaliar. 6.2. Esboçar conclusão experimental. 4. Evidência externa. 1. Transcritiva. 1.1. Acidental. 1.2. Intencional. 1.3. Conclusão experimental. 2. Intrínseca. 2.1. O que ajusta melhor contexto e autor. 2.2. Conclusão experimental. 3. Conclusão experimental para evidência interna. 5. Sumário e conclusão. Pode ser verificado de todas estas informações que a primitiva história textual do desenvolvimento do Novo Testamento grego era mais complicada do que se supunha. As primitivas edições impressas do Novo Testamento grego tiveram acesso somente aos poucos manuscritos bizantinos posteriores e às versões, principalmente a Vulgata. Depois da primeira edição do Novo Testamento de Erasmo, editado em 1516, a maioria dos manuscritos mais antigos foi descoberta,
Cada ano, novas descobertas são feitas, e estas precisam ser confrontadas e incorporadas no texto crítico grego. É tarefa constante dos estudiosos sérios do Novo Testamento estarem continuamente atentos às novas descobertas e seu impacto sobre o texto. O objetivo é conseguir que o texto reproduza fielmente o texto do autor.